Fala meu amigo, beleza? Eu sou o Carlos, apostador profissional, e nesse vídeo eu vou compartilhar com você 4 palpites para os jogos de sábado. Esses jogos são pela qualificação da Copa do Mundo. Se você quiser saber a minha opinião, os meus palpites desses jogos, me acompanhe nesse vídeo. Vou te levar para a tela do meu computador. Vem comigo! Bom, o primeiro jogo é o Chipre contra a Rússia. Aqui na classificação a Rússia está na segunda posição. Em 4 jogos já venceu 2, empatou uma e perdeu outra, tem 7 pontos. E a seleção do Chipre venceu uma, perdeu 2 e empatou outra, está com 4 pontos. Aqui nos últimos resultados, a seleção do Chipre vem de uma derrota por 3-0 fora de casa. E dos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu uma contra a Eslovênia por 1-0. Já a seleção da Rússia vem do empate aqui contra a Croácia, por 0-0. Dos últimos 5 jogos venceu 2 e tinha perdido 2 e esse empate aí contra a Croácia. No confronto direto, as seleções se enfrentaram em 2019 pela Euro. A Rússia ganhou o último jogo por 5-0 e no mesmo ano de 2019 tinha ganhado também por 1-0. Os 2 jogos pela Euro 2019, E a Rússia ganhou os 2. A seleção da Rússia é bem mais qualificada do que a seleção do Chipre. Você vê que no confronto direto aí, pelo último jogo, a Rússia meteu 5-0 em cima da seleção do Chipre. Tem bem mais time a seleção da Rússia. O meu palpite desse jogo é que a seleção da Rússia deve vencer. Rússia para vencer. O segundo palpite é a Eslováquia contra a Croácia. Aqui na classificação, a Croácia é a primeira do grupo, com 7 pontos. Em 4 jogos venceu 2, perdeu apenas uma e tem um empate. Fez 4 gols e sofreu 1. Já a seleção da Eslováquia está na terceira posição, com 6 pontos, logo atrás aqui. Em 4 jogos venceu uma e empatou 3. A seleção da Eslováquia ainda não perdeu, Fez 4 gols, fez 5 gols e sofreu 4. Os últimos resultados aqui da seleção, a Eslováquia vem do empate por 1-1 contra a Eslovênia. Nos últimos 5 jogos a Eslováquia perdeu 2, empatou 2, e venceu 1. A maioria dos jogos aqui foi pela Euro, Já a seleção da Croácia vem do empate, contra a Rússia por 0-0. Dos últimos 5 jogos só tem uma vitória, foram 3 empates e uma derrota. Também a maioria dos jogos pela Euro. E no confronto direto elas se enfrentaram em 2019 e a seleção da Croácia venceu os 2 jogos. O último jogo venceu por 3-1 e o outro jogo venceu por 4-0. A seleção da Croácia no confronto direto dos últimos 5 jogos venceu 4, só empatou 1. Eu acredito que o mercado mais adequado para esse jogo vai ser no mercado de gols. O uso que no confronto direto entre as seleções teve no mínimo 4 gols, Foram 4-0, 3-1. Meu palpite desse jogo vai ser no mercado de gols. É que haja no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. Eslováquia contra a Croácia, para o mercado de gols, que haja no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. O terceiro palpite que eu separei aqui é a Escócia contra a Moldávia. A Escócia está aqui na 4ª posição, tem 5 pontos em 4 jogos, foram 2 empates, uma vitória e uma derrota. Fez 7 gols e sofreu 5. Já a seleção da Moldávia, em 4 jogos não venceu nenhum, foram 3 derrotas e um empate. A seleção da Moldávia tem o pior ataque e a pior defesa, Só fez 2 gols e sofreu 15. E só tem esse pontinho aqui que foi um empate. A seleção da Escócia vem de uma derrota contra a Dinamarca por 2-0 fora de casa. E a seleção da Moldávia também vem de uma derrota por 2-0 contra a Áustria dentro de casa. No confronto direto já faz bastante tempo que se enfrentaram, O último jogo foi em 2015, não tem tanto peso assim. Eu separei esse jogo aqui porque eu vejo que a Escócia deve vencer esse jogo com uma certa facilidade contra a Moldávia. Você vê que a Escócia dentro de casa, dos últimos 5 jogos, venceu 3. Já a Moldávia fora de casa, dos últimos 5 jogos, perdeu todos. E dos últimos 10 também perdeu todos. E dos últimos 10 fora de casa, a Moldávia só marcou um gol. Meu palpite para esse jogo vai ser a favor da Escócia. Eu acredito que a Escócia deve vencer esse jogo com uma certa facilidade. É que a Escócia deve vencer com no mínimo 2 gols de vantagem. É handicap asiático menos 1,5 a favor da Escócia. Escócia, handicap asiático menos 1,5. Para essa aposta ser vencedora, a Escócia tem que vencer no mínimo por 2 gols de diferença. Para quem não sabe o que é handicap asiático, eu tenho um vídeo aqui no meu canal te explicando o que é handicap asiático. Vou deixar o link desse vídeo em algum lugar aqui em cima para você assistir depois, tudo bem? Bom, e o meu 4º palpite é a Ucrânia contra a França. A Ucrânia está na 2ª posição com 4 pontos. Em 4 jogos até aqui, a Ucrânia ainda não perdeu, porém ainda não venceu também. Desses 4 jogos foram 4 empates. Foram 5 gols feitos e 5 gols sofridos. Já a seleção da França está na 1ª posição do grupo, com 8 pontos. Em 4 jogos foram 2 vitórias e 2 empates. A seleção da França também não perdeu. São 5 gols feitos e 2 gols sofridos. O último jogo da Ucrânia foi um empate por 2-2
contra o Cazaquistão fora de casa, e dos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Já a seleção da França veio do empate entre casa contra a Bósnia por 1-1. Nos últimos 5 jogos foram 4 empates e 1 vitória aqui contra a seleção da Alemanha. No confronto direto já se enfrentaram esse ano, né? E a Ucrânia empatou por 1-1 fora de casa contra a França. E no geral, né, a França leva vantagem. Já dentro de casa, a Ucrânia nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos da França fora de casa foram 2 vitórias e 2 empates. E dos últimos 10 jogos da França fora de casa venceu 8, empatou 2, né? E um detalhe é que a França marcou gols em todos os jogos fora de casa. A seleção da França é favorita a vencer esse jogo contra a Ucrânia, mesmo jogando fora de casa. A seleção da França é uma das melhores seleções do mundo, se não a melhor seleção na atualidade, eu acho que é a melhor. O meu palpite para esse jogo é que a França deve vencer essa partida. Tem uma seleção muito mais qualificada do que a da Ucrânia, tem jogadores de muita qualidade. O meu palpite é que a França deve vencer essa partida. França para vencer. Foi isso, meu amigo. Esses foram meus palpites para os jogos de sábado. Foram 4 palpites, jogos pela Copa, qualificação da Copa do Mundo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar aquela força aí no canal, se inscrever se não for inscrito, deixar aquele joinha e até o próximo vídeo, meu amigo. Um forte abraço. Fui!